Oi, boa noite. Meu nome é Patrícia Froner, eu sou educadora financeira e hoje eu estou com uma convidada muito especial. Nós sempre falamos que os desperdícios alimentares são um grande vilão no nosso orçamento. Então hoje eu trouxe uma nutricionista, Débora Marim, para falar com a gente a respeito de como nós podemos economizar, como nós podemos planejar as nossas refeições, nos alimentar melhor nessa época de desafio. O pessoal em casa comendo bastante e o dinheiro está indo, sem planejamento, sem nada. Então, estamos aguardando a Débora entrar e ela vai nos contar tudinho de como planejar bem a sua alimentação. Você pode mandar suas perguntas, já se inscreve no nosso canal, tanto no meu quanto da Débora. Vamos ver aqui. Débora, conseguiu entrar? Eu já recebi o teu convite aqui. Acho que agora vai. Vamos ver. Aí, olá, boa noite. Olá! Tudo bem, dona Pati? Tudo bem? Como estamos? Estamos bem, e você? Ai, tá tudo lindo. Que Gente, bom. assim, ó, para quem não sabe, a Débora Maria é minha nutricionista. Graças a ela, eu tenho uma alimentação muito mais saudável. Os quilinhos estão indo embora aos poucos, de forma saudável. Mas eu acho que o principal é essa alimentação muito melhor, né? Eu fico pensando o que eu comia 5 anos atrás, quando a gente se conheceu, o que eu estou comendo agora. Nossa, tem uma diferença muito grande. Com Muito bom certeza, né, mesmo. Pati? Com certeza. É o tempo, né? Tu falaste 5 anos, eu acho o tempo algo incrível e que realmente faz toda a diferença quando pensamos em mudanças. Porque elas não acontecem do dia para a noite, né? Isso é gradativo, vai acontecendo, e aí a gente vai vendo essa diferença, e ao mesmo tempo isso já vai fazendo parte da rotina, né? Fica um pouquinho mais fácil, digamos assim, né? Exatamente. Débora, o povo quer saber. Tem muita gente. Eu só vejo o povo falar o seguinte, ó. Olha, tô aqui em home office, já engordei uns 2, 3 quilos. Eu Tá tô com caótico. espinha. Eu tô com espinha onde nem pega sol. E eu não sei o que eu faço. Antes eu gastava 500 por mês no supermercado, agora eu estou gastando muito mais. Então, assim, eu sempre, no meu trabalho de educadora financeira, eu sempre falei que a alimentação e o bolso têm uma relação tem uma conexão muito grande. Quando a gente Com passa certeza. a se alimentar de forma saudável, a gente passa a descascar mais e desembalar menos, a gente acaba tendo esse reflexo no bolso. Também tem algumas pesquisas que falam que quando a gente planeja as refeições, elas acabam, e a gente se compromete, né, a comprar aquilo que é necessário, a gente consegue economizar até 25% no supermercado. É verdade tudo isso? Essa educadora financeira, ela é incrível, pessoal. E ela traz muitas dicas sempre sobre essa questão de cuidados, né? No sentido de pequenos cuidados realmente podem fazer uma diferença enorme. E tu pode começar assim com a alimentação, com o supermercado.
né? Um questionamento que eu faço para cada um de vocês que está online, conversando aqui, interagindo com a gente, é quanto vocês gastam de supermercado mensalmente, né? E vocês já repararam para observaram mesmo o seu carrinho na hora das compras, né? Então eu acho que é bem interessante esse tema que eu e a Paty resolvemos trazer para vocês, porque é um tema bem pertinente, principalmente na atualidade, né? Então, que nem a Paty falou, muita gente falando, estou em home office, estou engordando horrores, porque isso está acontecendo. Então, pessoal, no meu ponto de vista como Nutri, e observando toda essa situação, eu acredito que são vários fatores, né? Um deles é estar em casa, estar mais parado, estar com a comida mais acessível, né? Estando em casa, eu vou até a cozinha, eu tenho acesso fácil. Então, associado a isso, nós temos, em virtude de todos esses acontecimentos, uma certa ansiedade, uma certa incerteza, e aí isso muitas vezes desencadeia processos quase que normais do comer mais, digamos assim, né? Então, muitas vezes, a gente acaba canalizando tudo isso em alimentos, né? E aí, quando nós não temos um planejamento, uma organização das nossas refeições, a gente terminou o que estava comendo, vai no mercado e compra mais. Mas compra de tudo, né? Chega no mercado, botou o olho, comprou, botou no carrinho, sem pensar muitas vezes, sem planejar, né, o que eu vou comprar. Então, sim, esse ganho de peso que vem acontecendo para muita gente em virtude dessa pausa, dessa quarentena, desse home office, enfim, está muito relacionado, então, com o acesso, com a ansiedade. Então, quando a gente pensou em fazer essa live, né, Paty, foi trazer esse assunto tão pertinente no sentido de por que não planejar como na questão das finanças, né, na questão financeira, você como educadora financeira sempre ressalta essa questão do planejamento, da organização. Então, por que não levarmos isso também para o supermercado, para o nosso prato, para a nossa rotina alimentar, né? Então, isso é bem pertinente mesmo, Paty. A questão do planejamento alimentar, ela começa quando a gente inicia um processo de cuidado alimentar, né? Então, eu estou prestando atenção no que eu estou consumindo, no que eu estou comendo. A partir disso, tendo essa percepção, eu também vou saber o que eu preciso comprar. Então, a partir disso, nós conseguimos realmente planejar quando estaremos no mercado, o que vamos colocar nesse carrinho, né? Então, eu acredito que a partir do momento que eu sei o que eu vou comer essa semana, eu também sei o que eu preciso comprar. Sabendo o que eu preciso comprar, a gente tem que aprender a chegar no supermercado e se organizar para comprar o que precisa ser comprado, e não além, né? Então, algumas dicas que eu costumo passar para o pessoal é chegar no supermercado com a listinha do supermercado e procurar realmente basear as suas compras nessa lista elaborada. Outro ponto que eu saliento que eu acho muito importante é que a gente possa realmente comprar, por exemplo, frutas, verduras, alimentos in natura da época. Então, eu escuto muito isso no consultório. Débora, praticar uma alimentação saudável, adequada, muitas vezes custa muito caro. Só que o que as pessoas elas não se dão conta? Que muitas vezes aquilo que você está pagando um pouco mais no supermercado, aparentemente no momento, é algo que vai te render uma alimentação por mais tempo, né? Então, às vezes, mas aquele pacotinho, que nem disse a Paty, que eu vou abrir aquele pacotinho, né? Aquele pacotinho, muitas vezes, você come ele em uma refeição, em um momento, em um lanchinho. Enquanto que você pagou um pouco mais das frutas, porém essas frutas muitas vezes elas vão te durar a semana toda.
Então, esse planejamento de usar também e consumir as coisas de época, eu acho que é realmente muito importante, né, Paty? O que você acha aí? Então, eu acho assim, ó, é fantástico como a alimentação bem, um plano bem elaborado, e seguir as recomendações, basta seguir as recomendações da nutricionista que tudo dá certo. Debbie, eu queria ver contigo o seguinte, ó, a, a tua rede, ela fica em cima lá na tua casa ou fica embaixo? E eu acho que Porque tá ela fica dando em uma. cima. Porque a tua imagem está meio falhada. Esse texto, pessoal, esse nosso bate-papo aqui, ele vai virar um podcast, tá? Então ele vai virar um áudio, vai ficar disponível para quem quiser acompanhar. É um horário que o pessoal tem entrado. Eu acabei de ver o Chiniachique entrando aí no Instagram e deve derrubar o Instagram, porque todo mundo agora adora escutar o Chiniachique. Mas vamos firme e forte, a imagem está falhando um pouquinho, Débora. Eu não sei se de repente tu quer subir e ficar mais próximo do teu roteador. Tu quer. Do roteador eu estou bem do ladinho. Eu estou em casa agora. Uhum. Bom, porque ele tá. A tua imagem, ela, pelo menos para mim, ela tá meio falhada, pessoal. Como é que tá para vocês? Né? Ou se o que vale é a informação, vamos tocando. E o áudio tá bom, Paty? Estão conseguindo escutar? Será? O áudio, assim, ele tá meio latinha, mas dá para escutar, tranquilo, não tem problema. Ele só tá meio mono, vamos dizer assim. Débora, uma das coisas que eu vejo, assim, ó, é que as pessoas, elas sempre optam pela comodidade, né? E eu também, durante muito tempo, eu optei pela comodidade de comer um sanduíche, ao invés de fazer uma salada, alguma coisa assim, porque isso são coisas, parece assim, que a gente não tem paciência de estar preparando a alimentação diária. Agora que nós estamos aí todos confinados, né? Aí eu estou estudando ali como fazer marmita, o congelamento dos alimentos, que eu acho muito importante, né? Que é essa. Você pode tanto fazer a mais e congelar, ou então congelar as sobras. O que não falta são formas de economizar, de aproveitar o que sobra, de reaproveitar alguns produtos. E eu vi esses dias que dá para fazer. Ai, como é que é? Dá para fazer brigadeiro com casca de banana, alguma coisa assim, ou faz guisadinho com casca de banana. Eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que aprender a fazer isso aí. E tem a Dá para biomassa de aproveitar. banana verde. Tem a biomassa de banana verde também, que dá para usar para diversas preparações, né? Você aproveita ela na íntegra, né? A fruta na íntegra, todinha. Né? Eu vi esses dias a Natália, a Nath, né, do Me Poupe, ela tem um programa na Band, se não me engano, onde o pessoal faz ali, o pessoal que está muito endividado, daí ela escolhe algumas pessoas, dá uma geral na criatura ali para conseguir ganhar mais dinheiro, evitar os desperdícios. E tem um chefe de cozinha que eu fiquei impressionado, porque ele foi numa feira, ele trouxe alimentos para uma família durante a semana inteira, ou para uma semana e pouco, e ele gastou R$ 16. Mas por quê? O cabo ali, as folhas da beterraba, né? Vai fora, então me dá aqui. Né? As folhas da couve, vai fora, então me dá. E ele fez um reaproveitamento e diversos pratos com aquilo ali, e só dava para ver a galera experimentando e curtindo ao máximo. Para quem está muito apertado de grana, é uma solução começar a olhar com outros olhos para outras partes de frutas, verduras e legumes que a gente não olhava antes. Com certeza, Paty. Eu acho que essa parte do reaproveitamento é um ponto muito interessante de nós
devagarinho aprendermos a usar e a trabalhar, porque é algo que nunca fez parte, né, da nossa rotina. Então, eu acredito que, dependendo da situação em que estamos vivendo, e no caso agora é uma situação um pouco mais crítica, é realmente um momento de abrirmos os nossos horizontes até nessa questão da alimentação. Então, sim, como eu falei inicialmente, tudo começa com o planejamento das suas compras. Mas, a partir do momento que você também aprende a direcionar essas compras, isso é realmente muito importante. Então, você fez as suas compras, você comprou hortaliças, frutas de época, então você já comprou por um preço reduzido automaticamente, e aí você pode sim trabalhar essa parte do reaproveitamento. Então, assim, ó, muitas coisas que são jogadas fora podem realmente ter a sua serventia num prato saudável. Então, você vai ter, da mesma forma, por exemplo, tu falaste das folhas de beterraba. Elas são verdes escuras, ricas aí em diversas vitaminas e minerais que podem sim ser utilizadas refogadas, podem ser utilizadas no suco verde, por exemplo, e que seriam coisas que a gente colocaria normalmente fora. Então, essa visão de nós olharmos as coisas diferente, essas preparações de marmita, para pessoas que consomem poucos alimentos, por exemplo, pessoas que moram sozinhas, elas podem sim organizar essa questão das marmitas, porque você cozinha e você consegue separar por dia, né, aquela porção, aquela quantidade, e você consegue aproveitar todo o alimento. Né? Se você faz comida todo dia, às vezes sobra só um pouquinho, você coloca fora. Né? Então, muitas vezes, sim, é uma alternativa muito interessante e válida, principalmente para quem precisa fazer pouca comida diariamente. Então, é uma alternativa interessante, sim. Outra questão que a gente falou do aproveitamento, por exemplo, assim, cascas de frutas, essa época é uma época que o frio começa a fazer parte da nossa rotina, então a gente pode pensar em chás, a gente pode pensar em algumas coisas nesse sentido, né, para poder reaproveitar. E hoje a gente tem, sim, muitas ideias, muitos chefes, que nem falasse, trazendo essas questões de reaproveitar, de inventar, né, de realmente... E é um momento de se reinventar em todos os sentidos. Então, eu acredito que na alimentação não seja diferente. Eu acho que é bem importante nós pensarmos em tudo isso, refletirmos e até olharmos, né, para tudo isso com outros olhos, né, outra visão, para realmente ter essas mudanças e que elas passem a fazer parte da nossa rotina. Né? O Brasil é um país que desperdiça muito alimento mesmo, os números são assustadores. Então, a gente pode sim ter uma rotina alimentar mais econômica, só trabalhando nessa parte de cuidados com desperdício, na hora do cozimento, né? Aqui na nossa região de cultura italiana, as pessoas têm o hábito de fazer muitos tipos de comida e grandes quantidades. Né? Então, é um ponto que a gente realmente pode abordar e trazer, levantar nessa live, para o pessoal realmente se conscientizar de diminuir a quantidade de comida que coloca na panela para ser feita no dia, os tipos de alimentos. Por isso que você ter um acompanhamento, você ter conhecimento sobre nutrição, você consegue aí, por exemplo, colocar os grupos certos no seu prato, na quantidade ideal. E aí você não extrapola nos tipos de comida que você faz no dia. Então, isso também eu acho bem interessante de levantar e colocar para a gente rever, né, e mudar alguns hábitos que nós temos atualmente. Não, e o nosso domingo aqui é um domingo muito saudável e que realmente a gente consegue colocar
muitos tipos de alimentos na mesa. Vamos pensar para quem está nos escutando e que está fora da Serra Gaúcha, vamos pensar o seguinte, ó, um domingo típico, eu não como carne, né? Mas muita gente come carne, mas um domingo típico, o pessoal vai pegar alimentos na churrascaria, aí vai trazer arroz, aí vai trazer como é que é aquela com moranga Aipim. dentro, aipim, aí batata frita, aí salada de maionese com batata, aí tortei, vai trazer, que mais? Vai trazer polenta frita, queijo frito. Gente, olha a bomba! E E só com de a necessidade. carboidrato aí é tudo. E ainda pega uma farinha ali, uma farofa e joga por cima. E não é esse o objetivo, né? Se tem batata, não tem arroz, se tem massa, não tem batata. E essa mania que o gaúcho tem de ter uma fartura enorme aqui no sul, principalmente na Serra, onde tem café. Bom, um café colonial na Serra é É algo que uma... tu toma um café da manhã às 9 da manhã, não come mais nada o dia inteiro para poder. Eu não vou, porque para mim é um desperdício de comida, eu acabo nem aproveitando, tu paga caro e tu não come, né? Mas aqui em casa nós optamos por fazer assim, fora a combinação arroz e feijão, né? Que normalmente se tem arroz, tem feijão. A gente opta por fazer. Um dia faz um macarrão com algum molho, com alguma, né, algum complemento. Ou então fizemos o dia do hambúrguer, o dia do não sei o quê. E é um prato só, né? Eu não faço lasanha, arroz, feijão, macarrão, batata. Eu faço só a lasanha. Ou a lasanha e um Isso. arroz, no máximo, porque a galera gosta de comer um arroz com lasanha, não adianta. Mas assim, é dois pratos, um prato só, uma coisa só que complementa, que alimenta a criatura. Então, Uhum. eu acho que é uma das principais coisas. E o pessoal faz panelas. Parece que é a casa da nona e que vai receber uns 20. E não, né? E não vai. Não, e não vai. Não. É aquele churrasco que falta carne para quinta-feira, né? Então aquilo vai rolando, porque a quantidade é absurda, né? Então eu acredito que é um ponto, sim, da gente parar e analisar e realmente mudar um pouquinho. Só que muitas vezes, como é cultural e como é uma questão de hábito já, o que que acontece? É difícil eu simplesmente, entre aspas, mudar. Sem uma orientação, sem um acompanhamento, sem você saber o que fazer, muitas vezes fica difícil. O que eu vou fazer? Ah, eu preciso mudar, não vou mais seguir essa linha de inúmeros pratos. Mas o que, que eu vou fazer? Né? Então, essa questão realmente de orientação, dessa questão de saber o que fazer, do que combinar. Ah, mas será que não vai faltar algum nutriente? As pessoas me questionam, eu tenho medo que falte alguma coisa. Realmente, as combinações erradas podem trazer isso, né? Não atingir o que o corpo necessita. Então, essa questão de saber quais combinações e é muito importante e interessante. E a partir disso, a gente consegue se planejar melhor, consegue se organizar melhor, né? Até lembrei agora de uma questão de uma paciente que eu conversei semana passada no consultório e ela me disse o seguinte, que nas 3 primeiras semanas de quarentena ela não saiu de casa. Em momento nenhum ela saiu de casa. E o que, que aconteceu? Ela ligava, ela na verdade mandava o WhatsApp para os supermercados, que os Uhum. supermercados eles deram essa opção, né? Onde você manda a lista de compras para o supermercado e eles entregam na sua casa. E ela disse que foi incrível porque em 20 dias o que ela economizou de supermercado foi absurdo. E ela estava em casa o tempo todo, então automaticamente ela poderia ter consumido mais alimentos, ingerido mais comida, mas ela economizou
E aí ela mesma se deu conta que ela economizou, por quê? Porque ela só pedia na listinha o que precisava. Aí ela me disse o seguinte: você vai até o supermercado, você tem a lista do que precisa. Mas aí você vê aquela bolachinha, aquele salgadinho, aquela coisinha gostosa na padaria, aquele chocolatinho, e aí aquele carrinho de compras ele vai aumentando consideravelmente. Então, ela notou uma economia muito significativa em 20 dias desse processo onde ela mandava para o supermercado a lista. Então, é incrível, né? Olha como a gente muitas vezes, e na maioria delas, consome e come pelos olhos, né? Então, a questão do consumismo, né, Paty? É. Tem duas coisas, né? Tem a questão emocional da compra, né? Que são os impactos do supermercado, do merchandising, da organização do mercado, tudo isso tem um impacto muito grande na nossa inteligência emocional e nos faz abrir a carteira e levar coisas a mais. Então, muitas vezes nós vamos no supermercado e tem aquela promoção, né? 3 por 2. Beleza. Se é um produto que você usa com frequência, é válido, faça o cálculo, verifique se realmente esse produto está em promoção, se não tem uma opção similar, se não tem um genérico desse produto que seja mais barato. E aí, se você usa com frequência, leve. Mas eu conheço muita gente que compra e o produto acaba vencendo, porque sabe aquela história de vou levar e quando me der vontade eu faço alguma coisa? E nisso, muitos produtos acabam vencendo e vão fora. E é dinheiro que foi para o lixo, não adianta, né? Não tem outra. Eu me tornei educadora financeira por causa de uma amiga. Nós íamos no mercado juntas. Não, papo 1996, galera, tá? Pensem no seguinte: ela morava no apartamento da frente e nós morávamos perto do Nacional ali da CIS Brasil. Nós íamos no mercado juntas. Eu sempre fui com dinheiro. Então eu pegava lá 10, 20 reais, ia no supermercado com dinheiro, comprava o que eu precisava. Na época eu trabalhava fora 3 turnos, fazia muita marmita naquela época. Eu tinha o domingo, a segunda de manhã para cozinhar, guardava tudo, já deixava tudo pronto. E o que ela fazia? Ela ia com um talão de cheques, não era nem cartão de crédito, era com um talão de cheques. Ela pagava o dobro e vinha com 2 sacolas a menos do que eu. Eu ia uma vez por semana, ela ia 3 vezes por semana. Então, assim, aí ela começou a olhar e começou a dizer assim: o que tu faz? Como tu Como consegue? assim? Como tu consegue? Ó, magra, bem alimentada e gastando pouco. Mas é isso! É uma E é grande isso. diferença. E com um detalhe, Paty, tem mais uma dica que eu costumo dar para o pessoal também. Não vai fazer compras, não entra no supermercado com fome. Porque o que Não. você. Nessa hora, o que você se deparar, o que você realmente chamar a atenção dos seus olhos, você vai comprar, você vai botar na cestinha, no carrinho e vai levar para casa. Né? Então, isso é bem clássico, é uma dica que eu falo muito para os meus pacientes: não vai comprar comida com fome. Né? Faz o teu lanche depois que vai no mercado, porque senão você acaba realmente gastando além da conta e sem necessidade, né? É incrível, assim. E outra, eu posso falar por experiência, tá? Desculpa que gordo dá para comprar porcaria. Ai, eu vou levar uma bolachinha porque as crianças amam essa bolacha. As crianças não sentem nenhum cheiro. Tu vai comer no carro a maldita bolachinha. Então Vai. não compra, não compra.
a melhor coisa do mundo é quando a pessoa mais racional, mais cri-cri vai no supermercado. Então, assim, hoje nós estamos todos aí em quarentena. Hoje quem vai no supermercado é o meu marido. Ele sai do trabalho, passa no mercado, faz as compras. E ele me pede, né, manda um WhatsApp ali, mercado. Daí eu coloco, ó, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Gente, ele compra o que está na lista. Ele não compra a bolachinha para o filho, ele não compra o chocolatinho para não sei quem, ele compra o que eu botar na lista. Daqui a pouco ele chega em casa e eu digo, pá, eu esqueci de tal coisa. Paciência. Ficou Não sem. tem problema. Amanhã, quem sabe, eu passo no mercado e compro. Então, escolher uma pessoa mais racional, mais comprometida e mais objetiva para ir no mercado também é uma boa, Sim. né? Essa questão da objetividade é um lucro enorme ao se pisar no supermercado. Então você vai totalmente racional do que precisa ser comprado e você entra e compra o que precisa. Então, com certeza, isso faz muita diferença. Então, a lista que você elabora, normalmente, ela é já dentro do seu planejamento semanal. Então, você planeja naquela semana o que vai rolar de almoço, de janta, e aí, nesse momento, você elabora a lista e entrega para o indivíduo racional, né, que vai fazer essas compras. Então, isso é muito bom, não só pela questão econômica, mas pela questão nutricional. O que vale a pena salientar, pessoal? Não é porque eu estou cuidando da minha alimentação que eu preciso me privar de absolutamente tudo. Não é isso. Né? A Paty, que está comigo há um bom tempo, ela sabe que o meu trabalho é reeducar. E como eu falei no início da live, a reeducação exige tempo, exige persistência, porque eu quero que isso vire hábito de uma pessoa, né? Eu não quero que a pessoa siga uma dieta que é algo momentâneo, temporário, para atingir um objetivo no qual ela não vai conseguir dar continuidade depois de um tempo. Né? Então, isso é bem importante da gente reforçar. Não é que a pessoa tenha que se privar de absolutamente tudo. Porém, a pessoa com planejamento, ela consegue, além de conseguir seguir um hábito alimentar mais saudável, ela também consegue o que? Economizar. Então, por isso, esse é o grande objetivo da live, é reunir informações sobre a nutrição, sobre a forma como nós nos alimentamos, mas também relacionar isso com os nossos gastos. Afinal de contas, a questão de gastos hoje, mais do que nunca, eu acredito, porque todos nós agora, eu acredito que estejamos passando por uma questão de incerteza financeira e econômica. Afinal de contas, o país todo, na verdade não, vamos reformular, o mundo inteiro está tendo dificuldades. Então, quando a gente para e pensa nesse conjunto, a gente realmente sente essa incerteza. E isso não é para nos amedrontar, mas para nos ensinar. Então, nos pequenos detalhes, nós vamos realmente conseguir colocar em prática situações, tanto de alimentação quanto financeira, que nos permitam continuar a nossa jornada, pelo menos de forma aceitável. Né? Que a gente consiga ter um hábito de vida bom, uma alimentação adequada, que a gente consiga ter dinheiro para que isso se perpetue ao longo, né, desse momento aí que não está fácil para ninguém. Então, quando a gente fala aí, né, nessa questão de planejar a sua alimentação para posteriormente planejar a sua lista de supermercado, né? Então você vai ter uma economia. Aí mais um ponto que a gente reforçou, mudanças de padrão alimentar podem gerar aí uma consequência positiva no quanto você vai cozinhar e no quanto você vai desperdiçar. Né? Então, olha, são vários pontos que a gente já colocou, né? Então, só para a gente ir fazendo apontamentos do que a gente foi falando ao longo dessa live, para realmente
reforçar esses pontos, porque eles realmente podem fazer uma diferença enorme, enorme no dia a dia. Paty, É alguma uma. colocação? Pois é, o pessoal que tiver alguma pergunta, manda para nós, para saber mais aí, alguma dica. Eu gosto muito de reforçar a questão do supermercado, porque o supermercado ele é todo programado para que você compre, né? Desde o início até o final do supermercado. Tanto é que o layout do supermercado é sempre o mesmo. Você precisa ir até o fundo, até a lateral da loja, né? A lateral direita, entra por ali. E aí, por exemplo, normalmente as bebidas que você quer, você tem que fazer todo o caminho de volta, porque as bebidas elas ficam do lado esquerdo. Se você quiser comprar pão, carne, essas coisas, queijo, você tem que ir até o fundo da loja. Você vai passar por várias gôndolas, por várias seções do mercado. Prateleiras. Exatamente. Então, assim, ele é feito, ele é projetado para vender. E ele é cheio de gatilhos mentais. Gatilhos mentais são fantásticos, gente. Um dia desses eu prometo que eu faço uma live só sobre gatilhos mentais. Mas é isso, ele é feito para vender. Quando alguém faz para vocês terem uma ideia, se vocês forem na seção de macarrão, vocês vão encontrar queijo pendurado, né? Praticamente no mesmo corredor, você vai encontrar molhos, vários tipos de molho pronto. Por quê? Porque são coisas que você usa tudo junto: o macarrão, o molho e o queijo. Isso é para facilitar a sua compra, né? E você vai passar por ali, vou comprar isso, vou comprar aquilo, e, e, e tu acha que a ideia foi tua, mas não foi. Foi do supermercado. Foi a galera Incrível, do né? merchandising. É incrível. E, e o que eu vejo é que coisas simples, como essas duas dicas, coisas simples. Faz a lista e faz um lanche antes de ir no mercado. Isso, Isso. isso acaba com qualquer merchandising. E não Sim. tem merchandising que resista a essas duas armas que você tem para comprar bem e para comprar melhor, né? Para você economizar mais no supermercado. São duas armas, gente. É o poder do consumidor, né? Lá no supermercado é Exatamente. entrar com foco em comprar aquilo que precisa e Não sair daquela lista, né? Não cair na tentação dos olhos, exatamente. né? Né? Eu fico pensando o seguinte, eu vou colocar um aparelho e eu precisei extrair os meus sisos. Um deles foi assim, foi abrir tampa de garrafa. O outro levou 45 minutos. E eu fiquei pensando o seguinte, gente, assim, ó, eu nunca mais vou botar um doce na minha vida. Porque eu não quero nunca mais ter que voltar no dentista. Desses Sofreu, hein, dois, Paty? sofri. Mas assim, eu não quero mais comer doce na minha vida. Não faço questão. Faço questão. Paty, tu Pronto. viu, né? Na verdade, foi uma consequência, né? Foi uma consequência gerada aí, de repente, não só pelo doce, mas enfim, né? Às vezes a Não, gente tem eram. esses problemas. Se ele estava um pouco deitadinho, enfim, né? Aí complica um Sim, pouquinho a sim. retirada e tal. Mas sim, a gente cria uma consciência. Literalmente a gente aprende na dor, A gente né? aprende na dor. Uma outra coisa, faz 2 anos e meio que eu sou vegetariana, mas, assim, era uma delícia, um churrasquinho, uma linguicinha, ou um salsichão com farinha, tudo. Aí, esses tempos eu fiquei vendo assim, quando tu começa a ler rótulo, tu começa a ver as porcarias que vão dentro e a quantidade de sódio, de produto químico, de calorias que tem, a quantidade de gorduras, e eu olhei e disse, nunca mais como isso. E, gente, assim, ó, não quero mentir, tá? Mas salsichão de porco, por exemplo, eu acho que faz quase 5 anos que eu não como. Não faz falta, ainda mais que eu sou vegetariana,
mas assim, não desce, sabe? Quando começa a ler o rótulo, tu começa a ver, não, isso não serve mais para mim. E isso é impressionante como o poder da leitura do rótulo, né? E do conhecimento, né, Paty? A partir do momento que você tem conhecimento sobre o que você está comendo, isso realmente faz muita diferença. Então, hoje, quando a gente chega no supermercado, essa consciência que nós falamos, essa questão de objetividade nas compras, tudo isso a gente pode também remeter e acrescentar a palavra conhecimento sobre os alimentos. Né? Então, quando a gente fala em alimentos industrializados, você citou um exemplo, né, do salsichão. Mas a maioria dos embutidos, né, a maioria aí dos produtos que são ultraprocessados, porque nós temos assim, nós temos os alimentos classificados como alimentos in natura, que são os alimentos naturais, na sua forma íntegra, que é você vai lá no mercado e compra aquele alimento naquela forma íntegra. Uma fruta, um vegetal, uma hortaliça, o próprio arroz, feijão, por mais que eles tenham algum processo de embalagem, enfim, é muito pouco processo, né? Que daí eles são os pouco processados. Então, nós temos alimentos in natura, processados, que eles passaram por algum tipo de processo, mas nós temos os ultraprocessados, que esses, além de passar por diversos processos industriais, eles foram acrescidos de corantes, conservantes, edulcorantes e etc. Então, quando você tem o conhecimento sobre uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, isso também te ajuda, porque por mais que seja algo que você realmente goste, ao saber o que você está ingerindo, você vai pensar duas vezes antes de consumir, né? Então, eu acho que isso realmente é muito importante da gente avaliar. Então, juntou aí, né, Paty, planejamento, a questão da organização, da objetividade na compra e a questão do conhecimento sobre os alimentos. Então, sim, como tu falaste, o supermercado tem todo esse layout preparado aí para a venda, para vender. Então, assim, nós consumidores precisamos nos preparar e realmente chegar lá para consumir o que a gente necessita e o que realmente é válido, não só pela questão da alimentação, não só o comer pelo comer, mas também a questão do alimento que a gente está escolhendo. Né? Afinal de contas, a gente está nutrindo o nosso corpo, as nossas células, o nosso eu, a partir dos alimentos que nós estamos escolhendo. Então, isso é realmente muito importante a gente reforçar esse conhecimento sobre os alimentos para realmente realizarmos boas escolhas na hora de selecioná-los no supermercado. Então, o simples fato de ir ao supermercado, eu acho que, Paty, a gente está complicando a história de ir no supermercado, né? Olha quantos pontos nós estamos levantando, acho que estamos complicando um pouquinho, mas não é o objetivo. O objetivo é realmente fazer com que as pessoas comecem a reflitam sobre isso, né? E eu acredito que acaba trazendo aí algumas pulguinhas atrás da orelha para a gente começar a rever de novo, né? Eu acho que é um momento de reavaliarmos todas as situações, né? Revermos a forma como vivemos hoje. Eu acho que esse é um grande momento para isso, essa pausa, esse stop, para realmente a gente focar um pouquinho mais também na gente. A gente vivia nos últimos anos, eu diria assim, e alguns anos, de uma forma absurdamente corrida, intensa. A gente não parava para respirar. Então, eu particularmente coloco o meu exemplo. Eu fui uma pessoa que nos últimos anos eu corri muito. E eu observava os meus pacientes dia após dia no mesmo ritmo. Eu digo, todo mundo literalmente enlouquecido. E esse ritmo mega acelerado muitas vezes fazia com que a gente parasse, olhasse para a gente
quando acontecia alguma situação inusitada, né? Quando a gente se dava conta de alguma coisa ou quando um problema de saúde aparecia, era assim que eu recebia pacientes até ao início desse ano, né? Pacientes que acordavam naquele momento, preciso cuidar de mim um pouquinho a partir da minha alimentação, porque desse jeito não dá mais, né? Mas era uma vida assim no meio de uma loucura, né? De um ritmo alucinante. E aí, tudo isso, por mais consequências negativas que tenha, e a gente sabe que tem, essa situação que nós estamos vivendo, eu particularmente tento ser uma otimista. Eu procuro ver isso como um aprendizado. Um momento que a gente parou um pouco mais, a gente conseguiu parar, olhar para o todo, e eu acredito que devagarinho a gente vai voltar a aprender a olhar para si. E quando a gente conseguir isso, de olhar para si, a gente vai conseguir cuidar mais da gente. Porque quem ama, cuida, né? Então, se você se ama, você se cuida. E você se cuida a partir do quê? Tirando tempo para você fazer não só o que você precisa fazer, mas também o que você gostaria de fazer. Né? Então você passa a olhar um pouquinho mais para a sua saúde, você passa a olhar um pouquinho mais para o cuidado com a sua alimentação, você passa a cuidar um pouquinho mais da sua economia, que antes era desmedida e você não cuidava absolutamente nada, porque não tinha tempo, era a correria, o dinheiro entrava, saía, você não se dava conta de nada. Então eu acho que é um momento realmente da gente parar e olhar, né, para o todo. Então eu acho que isso é o ponto positivo da atualidade, eu acho que é nisso que a gente realmente precisa se concentrar e trazer isso, né, como uma coisa, um ponto aí positivo, uma luz aí no escuro. No escuro. Não, mas é bem isso, e eu acho que, pelo menos para nós, está sendo uma experiência de experimentar. Então, nós plantamos em casa, o espaço é pequeno, é tudo em vaso, mas nós estamos experimentando plantar, nós estamos experimentando novos sabores, novos temperos. Nós descobrimos a receita mágica do hambúrguer de soja, gente, fica maravilhoso. Eu digo, É muito bom. eu vou Bem ficar rica. preparadinho, bem temperadinho. É uma delícia e descobrir o ponto dele é muito difícil, para ele não ficar muito duro, muito seco, muito molengão. Já comi hambúrguer vegano em outros lugares e eu detestei o hambúrguer e o que eu fiz ficou maravilhoso. Daí eu digo assim, ó, é o tipo de coisa que eu jamais faria se eu estivesse trabalhando. Não ia dar tempo, né? Eu estou trabalhando, estou em home office, né? Atendo os meus alunos, tudo, mas eu não teria esse tempo de pensar em mim, na minha família, na alimentação. Assim como também o que tem acontecido é dos meus filhos aprenderem a cozinhar, né? Então eles têm Uau! aproveitado, não, estão aproveitando, e aí começa um negócio muito bacana, que é esse negócio do não gosto. Aí eu não gosto de cebola, aí eu não gosto de não sei o quê. Mas quando eles vão para a cozinha e fazem a comida, eles notam que faltou alguma coisa. Sabe? Fica aquela. Ah, faltou um temperinho. Faltou cebola, meu filho. Ah, tá. Então na próxima eu vou botar Aquela que eu cebola. não gostava. Aquela que eu não gostava. Então, Uhum. eu vi que eles passaram a comer melhor, passaram a comer coisas que eles não comiam antes, né? E começaram a Uhum. cozinhar, porque a gente precisa, todo mundo precisa saber se virar, não adianta. É aquele aprendizado, é o que nós falamos, né? A gente necessita desse aprendizado. Então, que nem eles, jovens, né? Naquela fase do não quero, não gosto, não querem provar, experimentar novos alimentos.
mas aí surgem oportunidades, momentos mais em casa, mais família, mais aconchego, que eram coisas que realmente a gente, né, estava falando, se perderam, né? E agora a gente está conseguindo retomar tudo isso. Olha, eles indo para a cozinha, Paty, isso é incrível. É muito O bom. ato do cozinhar, e isso eu vi muito, viu? Aconteceu muito. Pacientes que tinham o hábito de fazer praticamente todas as refeições fora de casa, né? Então almoçavam fora, à noite pediam comida. Em virtude dessa quarentena, de tudo isso, dos cuidados que as pessoas estão tendo, de evitar aglomeração de pessoas, enfim, a gente vê as pessoas realmente realizando as refeições mais em casa. E eu ouvi, sim, de muitos pacientes: ai, Débora, eu não lembrava como a minha comida era boa, Era boa. sabe? Era boa. Como é diferente, eu tenho um pouco mais de contato com os meus familiares, porque nós estamos em casa, então nós ficamos mais à vontade. Então, eu acredito que tudo isso, né, realmente traga esses pontos positivos, né? Essa interação. Eu costumo ouvir da minha mãe que ela sempre disse, né? Ela ama cozinhar. Minha mãe cozinha muito bem, ama cozinhar. E ela sempre disse, né? Eu acho. E aí, às vezes, a gente pede receita para ela: mãe, o que tu botou aqui? Ah, eu não sei, eu fui botando assim. E ela sempre. Não adianta pedir para dona Silvana absolutamente nada de receita. Ela não sabe, ela vai colocando. Então, ela sempre. Eu acredito que é muito amor, sabe? O amor no cozinhar, o amor no fazer. Então, essa questão de interagir com os alimentos é muito importante. Nessa fase da adolescência dos meninos é muito interessante, porque eles aprendem a entrar em contato com o alimento. Vocês pegam adolescentes de cidades maiores, principalmente, eles acham que, sei lá, o leite, né, ele veio na caixinha, né? Que a maçã, ela é do supermercado, ele produziu a maçã, sabe? Não tem esse conhecimento que os alimentos, eles são provenientes da terra, da mãe natureza, que exige todo um processo, sabe? Então, eu acho que, de novo, né, a parte do conhecimento, é a parte das pessoas realmente terem o tempo de conhecerem mais como funciona tudo isso. Né? Então, isso é bem importante. E a questão realmente dessas orientações. Quando eu não sei o que eu vou fazer ou como fazer, eu busco uma orientação profissional. Né? Quando eu estou encontrando alguma dificuldade, eu posso realmente buscar aí essas dicas. Hoje em dia a gente tem muita coisa na internet também. Claro que a gente tem que cuidar um pouquinho, né? Porque a gente tem muita coisa aí desastrosa na internet. Na área da nutrição é absurdo, mas eu acho que em todas as áreas isso acontece, né? Então a gente tem que realmente sim buscar, mas saber onde buscar essas informações, né? Esse conhecimento. E sim, eu acho que essa pausa que a gente está fazendo agora e focando um pouquinho mais no todo, inclusive nisso, eu acho que é algo que a gente vai conseguir, tomara que a gente consiga levar isso adiante. Consiga realmente virar uma rotina, né? De novamente interagir com os nossos e com os alimentos. Parar de brigar com os alimentos. Eu falo isso muito aqui no consultório. Tem muitos pacientes que chegam brigando com os alimentos, no sentido de que os alimentos eles são vilões. Eles me fizeram ganhar peso, ou eles me fizeram ficar doente com colesterol, com triglicerídeos. E na verdade não é bem assim. Na verdade, a gente tem que aprender a assumir até essas responsabilidades e compreender que as consequências foram oriundas das nossas más escolhas. Né? Então, quando a gente falou desde o início, planejar a nossa alimentação, planejar a lista de supermercado, muitas vezes, e que nem eu falei, né? Uma alimentação saudável é cara, ela custa cara. Não é bem assim, pessoal. Se vocês organizarem direitinho, não custa mais caro do que comprar coisas industrializadas. Isso aí é um mito.
tá? E assim, ó, por quê? Porque você não precisa comprar coisas caras, você não precisa comprar comidas absurdas. Eu tenho pacientes que chegam no consultório e elas morrem de medo de receber o plano alimentar e dele estar forrado com alimentos de difícil acesso ou que custem uma fortuna. Porque assim, ó, pessoal, tem como fazer uma dieta legal caríssima, né? Que custe realmente muito caro, mas a consciência que a gente precisa ter é que existe a possibilidade de comer muito bem, de forma super saudável e de uma forma mega econômica. Eu sou uma defensora de uma rotina alimentar simples, dentro da rotina das pessoas, dentro do que a pessoa está acostumada a comer, sabe, pessoal? Então é possível sim, né, se alimentar bem, de uma forma super equilibrada, rica em tudo que o organismo precisa, sem gastar um absurdo. Né? Então, isso é realmente muito importante e interessante da gente salientar. Eu não é verdade, Paty? Todo medo que a gente tem é de chegar no consultório da Nutri e olhar a lista e ter assim, leite de cabra montanhesa colhida pelas freiras manetas do Tibete, entendeu? Que tu vai ver assim, ó, 100 gramas é 50 conto. Ah, mas tu só vai emagrecer se comer isso, né? Tem que ser todo dia. Aí tu não tem bolso que aguente. O grande Sim. lance, e às vezes eu fico pensando assim, nós temos 3 minutos, mas eu fico pensando assim, ó, se a gente conseguir entender que dinheiro, o crédito tem que ser usado com consciência e entender que os alimentos precisam ser usados com consciência, nós vamos ter uma vida rica e saudável. Equilíbrio. Equilíbrio. Então, imagina assim, você magra e com grana no bolso. Porque eu aposto, meu amor, que essa tua teleentrega, esses teus iFood, se tu colocar na ponta do lápis, vai ver que além de ter calorias a mais, ainda está furando o teu orçamento. Então, é bom pedir comida de vez em quando, é legal, uma coisa diferente. Tranquilo. É legal, nós que estamos aqui no Sul, é bom um X, é uma delícia. Mas não é toda hora, não é sempre, e tem que ser planejado. Tem o dia do bota fora ali, de comer qualquer coisa, vamos fazer o dia, né? Assim como a gente precisa olhar com muita atenção a quantidade de comida, o que a gente tem na geladeira, né? Eu gosto de abrir a geladeira e ver assim, vamos fazer uma mágica. Daremos um jeito. Daremos um jeito, mas daqui vai sair coisa. Uhum, exatamente. E sai ou não sai, Paty? Me sinto em Sai! Hogwarts fazendo magia. Com certeza. Ai, meu Gente, Deus. mas assim, ó, a gente vai ter que conversar de novo, porque tem muito papo sobre nutrição. Gosto muito da Débora, ela é uma nutricionista fantástica. Olha que ela me fez mudar minha cabeça de uma forma que eu emagreci 2 quilos na quarentena. Estou eu aqui. Eu tô do lado do simulador de caminhada. Aqui na minha frente está o aparelho de ginástica. E eu Mas, estou poderosa. Mas, maravilha, gente, né, Paty? maravilha. Gente, assim, ó, quero agradecer demais. Gostaria de lembrar a todos que eu vou transformar esse nosso bate-papo num podcast que vai estar lá no YouTube. Deb, dá um beijo em todo mundo aí, né? Manda teu Pessoal, beijo. obrigada para quem participou, quem acompanhou esse nosso bate-papo. Acredito que é o primeiro de muitos que podemos Muito, organizar, né, Paty? com certeza. E, enfim, uma boa noite a todos. Um beijo. Gente, então ó, se inscreve, né? Vai lá, dá um likezinho na Deb, segue a Deb aqui. É bem legal o trabalho dela. Quem quiser saber mais sobre finanças pessoais, me segue aí também. E, Com gente, certeza. muito obrigada por tudo. Amei esse bate-papo. Beijo, gente. Incrível. Beijo. Tchau, tchau.